Olá pessoal, tranquilo? Bom, nesta aula a gente vai apresentar para vocês como se dá o processo de aquisição da língua inglesa e como você pode fazer esse processo de uma maneira mais efetiva, dando aí algumas dicas para vocês. Bom, gente, antes da gente começar, para saber realmente como ter esse processo de aquisição da linguagem, é muito importante saber o contexto histórico, porque a partir do contexto histórico a gente vai ter contato direto com a língua. Bom, a língua inglesa ela é oriunda das línguas germânicas, para quem não sabe, e foi através das grandes navegações que hoje a gente tem o inglês. E um dos grandes povos, um dos primeiros povos que veio a trazer novas palavras para o inglês foram os anglo-saxões e posteriormente os vikings, que trouxeram palavras bem simples e que estão constantemente associadas ao nosso cotidiano. Por exemplo, trabalho, work, dog, enfim. E também a gente tem de grande importância um grande escritor, William Shakespeare, que ele trouxe inúmeras expressões idiomáticas e metade das expressões que nós falamos é oriundas deles, se não todas elas vieram de William Shakespeare. Por isso é muito importante a gente saber o contexto histórico, porque é a partir dele que você vai ter contato direto. Sim, inclusive ele colaborou muito com expressões idiomáticas que ele trabalhava muito nas suas peças. Qual eram esses trabalhos, Vilmara? Ele escreveu vários romances. Um famoso dele é Romeu e Julieta, onde ele retrata justamente isso dentro do romance. Um romance que é um romance muito globalizado, porque ele traz realmente, ele escreve para o povo. Então, quando ele faz uma obra, ele escreve pensando no povo. É tanto que ele é de grande importância, a gente não pode deixar de falar de William Shakespeare por conta dessas expressões idiomáticas que ele trouxe para a língua inglesa. É tanto que foi ele o responsável por alavancar a língua inglesa para o mercado, porque ele começou a simplificar a linguagem, não aquela linguagem mais culta e sim simplificada, onde dá para um vendedor, para um mercador conhecer essa linguagem, porque a linguagem é tanto que a gente tem a expressão inglês moderno e inglês antigo. No inglês antigo, a gente tinha expressões mais sucintas, mais rebuscadas, e o inglês moderno ele vem justamente tirando esse rebuscamento, mas também ainda tem essa rebuscagem, só que de uma forma mais dinamizada. E William Shakespeare ele foi justamente o percussor dessas mudanças. Inclusive ele mudou ainda na estrutura das próprias palavras alguns termos, simplificando como a Vilmara disse. Bom, depois dessa parte histórica, a gente quer entrar agora com o conteúdo didático propriamente dito. E aí vale ressaltar algumas dicas que a gente falou anteriormente, que poderão aí ajudar você a estar aprendendo a língua da maneira mais efetiva. Bom, algumas dicas que vamos dar é para que possamos aprender e entender melhor o inglês. Como, por exemplo, devemos começar a buscar conhecer palavras que sejam do nosso cotidiano, para que a gente vá usando e entendendo mais o significado também delas. Por exemplo, cadeira, mesa, lápis, caneta, essas palavras que são de fácil acesso e que também devemos buscar músicas que facilitam bastante a gente a conhecer e aprender novas palavras. Outra dica também é aprender verbos com que a gente use também frequentemente no nosso dia a dia, como comer, brincar, estudar, correr. Esses verbos e outros que facilitarão a nossa aprendizagem em aquisição da língua inglesa. Sim. O próximo passo é você decorar os pronomes pessoais da língua inglesa. No português, a gente tem os 6 pronomes. Os 3 primeiros singulares, eu, tu, ele, e os 3 no plural, nós, vós, eles. No inglês, os pronomes pessoais são I, you, he, she, it, we, you e they. O próximo passo é você decorar também os artigos, mas nesse momento os artigos são mais simples. No português, a gente tem os artigos definidos e indefinidos. No inglês, também temos os artigos definidos
indefinidos. Só que é um pouco mais fácil, porque no inglês só há 2 artigos, tanto para masculino quanto para feminino, que é o a ou an, que representa o artigo indefinido, e o the, the, que representa os artigos definidos, tanto a quanto o, ou seja, feminino e masculino, respectivamente. Bom, ou seja, a gente já aprendeu aqui palavras que são referentes a objetos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, objetos que estão ali dentro da sua casa, do seu trabalho, enfim, em seguida os verbos que a gente também mais utiliza e que provavelmente a gente vai utilizar numa conversa real com o nativo do inglês, e também os pronomes pessoais e os artigos. Nesse momento, a gente vai brincar com essas palavras que a gente já aprendeu, formando frases. No português, a gente tem uma sequência para a formação da frase, uma sequência simples, que é sujeito, o verbo e o complemento, que a gente pode chamar de predicado. No inglês não é diferente, a gente vai usar o sujeito, nesse momento a gente usa os pronomes que a gente aprendeu, a gente vai usar o verbo e a gente vai usar um complemento, e esse complemento pode ser os objetos, palavras referentes a esses objetos. Ou seja, você vai utilizando das palavras que você já aprendeu e formando frases. Ela vê uma cadeira, enfim, frases que você vai formar ali com as palavras que você aprendeu. Bom, e para não ficar também só nas nossas dicas, estudantes que ainda estão nesse processo de aquisição da língua inglesa, a gente entrevistou 2 profissionais da área que já têm o inglês fluente, que vão aí dar algumas dicas de como foi também o processo de evolução deles, enfim. Bom, gente, como a gente já falou um pouquinho sobre a língua inglesa, como as frases são formadas, a gente trouxe 2 especialistas na área. A primeira entrevistada foi a professora Antônia, professora do campus de Umirim, e vamos dar uma olhadinha nas dicas que ela trouxe pra gente. Que relevância a língua inglesa tem hoje para o acadêmico? É fundamental, né? Porque para o acadêmico, se ele quiser conseguir uma bolsa fora, ou se ele quiser ter a oportunidade de fazer uma parte da sua graduação, ou uma especialização fora e tentar conseguir uma bolsa, o inglês vai ser essencial, né? E socioeconomicamente, porque está mais que provado que quanto mais você estuda, mais chances você vai ter de melhorar a sua condição econômica. Então, o inglês ajuda muito. Certo? E o que levou a aprender a língua foi desespero mesmo, né? Porque meu primeiro emprego, aos 19 anos, foi na hotelaria. E eu vi lá que se eu não aprendesse inglês desesperadamente, eu ia perder o emprego. Porque as colegas lá que tinham na recepção eram muito influentes. Então, se eu não aprendesse desesperadamente para ter o diferencial delas, eu ia perder aquele emprego. Então, em um ano, eu comprei 2 dicionários em gramática e eu sapateei, estudei igual louco. E que dicas que você tem que te ajudaram no processo de aquisição? Não tem dicas, é estudar mesmo. Alguns aprendem mais lendo, outros aprendem mais assistindo vídeos. Você tem que descobrir qual é a sua facilidade, como é que você aprende mais. E assim você vai se esforçar, entendeu? Tem que se matar de estudar mesmo. Bom, gente, como a gente começou de observar, a professora Antônia falou sobre essa necessidade de aprender o inglês. O inglês, uma língua tão globalizada, e também por ser a língua universal, porque muitos países têm o inglês como primeira língua, assim como outros países têm como segunda língua. Bem, o inglês, ele vem hoje com grande crescente no mercado de trabalho, então é de grande importância você aprender o inglês, porque você passa a ser visto diferente, como ela mesma comentou no vídeo, na sua entrevista, que é necessário ter o inglês para você ser bem visto no mercado de trabalho. Mas, claro, você tem que sempre praticar o inglês, não deixe o inglês de lado. Eu sei a gramática, mas isso não quer dizer que você saiba realmente se comunicar com outra pessoa, com um nativo. Sempre procure praticar o inglês. Tem a teoria e também possua a prática. Bom, o nosso segundo entrevistado foi o professor Anderson, do campus de Umirim, que também tem o inglês como sua segunda língua e é fluente na mesma. Agora vamos conferir algumas dicas das quais ele nos apresentou. A dica que eu dou de algum processo de aquisição da língua é, na verdade, a própria imersão na língua. Procurar falantes nativos com quem você possa interagir, procurar textos
na internet ou vários textos que você fuja daquele texto bem didático, bem acadêmico, que vai te levar apenas para assuntos básicos da língua. Então, tenta interagir, tenta lidar com a língua no cotidiano, porque é isso que vai te dar, na verdade, maior proficiência, vai te dar um maior conhecimento vocabular, vai fazer com que você saiba interagir com a língua e saiba agir até mesmo em momentos de conflito, tá? Porque muitas vezes você se depara com uma situação que você não sabe utilizar a língua. Se a língua ela serve para o diálogo, se a língua é uma ferramenta para a dialogia, para a interação, então a gente tem que utilizá-la para a dialogia. É preciso você saber falar a língua, é preciso você interagir na língua, só assim você vai aprendê-la de forma prática. Então as dicas que eu dou utilizem sites com que você possa interagir com falantes nativos da língua, tente fazer amigos, pen pal, né, amigos na internet, procure assistir a vídeos e que essa seja uma atitude diária. Bom, como podemos perceber, o professor Anderson nos deu algumas dicas de como aprender o inglês, ou seja, devemos sempre estar em contato com a língua, seja através de textos, músicas e também dialogando com outras pessoas que têm o inglês fluente, para que assim possamos internalizar aquela língua na nossa mente e manter um diálogo constante do dia a dia, para que possamos nos socializar com outras pessoas, seja nativos ou pessoas que estão aprendendo o inglês como sua segunda língua também. Ou seja, ele frisou muito a parte prática, né? A gente tem de já partir para esse lado mais prático, conversando com nativos, e para isso a gente tem a tecnologia também ao nosso favor. Existem algumas plataformas Android, alguns aplicativos que nos permitem ter essa conversa com pessoas de outro mundo e que tem o inglês como língua oficial, e a gente ir treinando, como o aplicativo HiTalk, o aplicativo HiPal, HiNative. Então são várias plataformas gratuitas que você pode aí estar entrando em contato com outras pessoas que falam inglês e você aprendendo com elas. Bom, gente, como os meninos falaram, eles sempre frisaram essa questão de prática e teoria, prática e teoria. É muito importante a gente ter a teoria, saber as formas gramaticais, como conjugar os verbos, como formar frases, porque é a partir daí que a gente vai começar a interagir de fato. E prática, você pode praticar o seu inglês em qualquer lugar, no seu quarto, dentro do seu carro, enfim, em qualquer lugar. Você pode começar quando você estiver numa conversa, fale alguma coisa em inglês, tipo uma porta, uma cadeira, substitua as coisas do seu dia a dia pela língua inglesa. Assim você vai começar a ter uma noção da língua inglesa de fato. Como os dois entrevistados falaram, é muito importante praticar. Se você já sabe, você tem um nível bom de inglês, não fale só com pessoas brasileiras que falam o inglês. Procure falar com os nativos. O meu colega já deu algumas dicas de como se comunicar através de aplicativos, e é muito importante sabermos o inglês, tanto para a nossa vida profissional quanto para nós mesmos, porque é muito importante você ter outra língua. Bem, gente, se vocês pensam que o inglês é uma língua que não tem derivações de outras só porque surgiu das línguas germânicas, mas as línguas germânicas possuem nas suas raízes outros tipos, outras línguas. O inglês, para quem não sabe, ele tem sua estrutura, algumas características muito similares às línguas latinas. A gente também tem a questão dos empréstimos linguísticos. Existem palavras do inglês que são derivadas de outros idiomas, como o francês. Isso aconteceu pela questão das grandes navegações. O Guilherme Conquistador, ele foi de suma importância porque ele trouxe novas palavras e ele fez tratados com inúmeros povos. E um desses povos foi justamente os povos da França. E na estrutura do inglês, a gente encontra alguns resquícios de palavras francesas. E também dentro do inglês, a gente encontra palavras que derivaram de outros idiomas, assim como do latim, do francês, do espanhol. Claro,
é uma língua diferente, sim, mas a gente não pode dizer que é uma língua pura, porque ela tem ela tem alguns resquícios de outras línguas. Bom, gente, tendo em vista todo esse contexto histórico, seja por isso que o inglês hoje tornou-se a língua universal, porque ele traz consigo outras raízes. E a gente deixa bem claro que você deve praticar o seu inglês. Você deve sempre praticá-lo, porque é de suma importância para você, que quer ser um ótimo profissional, ou que quer aderir a essa língua como a sua segunda língua, você quer ser bilíngue. É de grande importância, então a gente deixa sempre claro que você deve praticar, não fique só na teoria. Ter teoria é muito importante, mas como os nossos convidados falaram, é sempre importante que você pratique. Pratique esse inglês com atividades bem simples no seu dia a dia. Substitua palavras do português que você saiba por palavras inglesas. E, bom, gente, essa foi a nossa abordagem. Esperamos que vocês tenham gostado.